Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos assistem. Iremos iniciar a nossa sessão. Solicito aos vereadores, conforme o artigo de número 138 do nosso regimento, que registrem a presença. Havendo um número legal e antes de declarar aberta a sessão, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 1º do Regimento Interno, faremos a execução do hino de Itapecerica da Serra. Vou colocar aí. Dando sequência, peço ao segundo secretário vereador Val Santos que proceda à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. No livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 2, e não vos conformei com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Invocando a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos, declaro aberta a 15ª sessão ordinária
da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 2 de junho de 2020. Continuando com o número legal, passamos para a primeira parte, o expediente. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, parágrafo 3º e artigo 32 da Lei Orgânica do Município, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos os senhores vereadores já receberam cópia das mesmas. Assim sendo, consulto os senhores vereadores se tem alguma retificação ou impugnação a apresentar. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário, vereador Marquinhos da Padaria, que proceda à leitura de matérias constantes do expediente, nos termos do artigo 155 do nosso regimento interno. Expediente da 15ª sessão ordinária, 17ª legislatura, 2/6/2020. Expediente enviados pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. 20 ofícios em resposta a indicações e requerimentos. Expediente apresentados pelos vereadores. 14 indicações do vereador Alan Dias. 20 indicações do vereador Professor Marcelo. 24 indicações do vereador Carlinho Bandeira. 2 indicações do vereador Marquinhos da Padaria. 6 indicações do vereador Val Santos. 6 indicações do vereador Cepacol. Todas lidas? Lidas. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito de acordo com o artigo 218 do Regimento Interno. Informa aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra durante o expediente. Solicito o primeiro secretário que proceda às leituras que demandam de deliberação do plenário. Requerimento número 90/2020. Peço que, no sentido de prestar à Câmara Municipal as seguintes informações, sobre a carta de anuência número 37, datada de 10 de janeiro de 2019, de autoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, autorizando a Engeluz Iluminação e Eletricidade Limitada a implantar a iluminação pública na rua Anastácio, no bairro Vila Geni. Em que data será iniciada e finalizada esta benfeitoria? Segundo, caso não haja previsão, qual é a justificativa? De autoria do vereador Val Santos. Em votação, requerimento de número 90. Está aprovado o requerimento de número 90. Requerimento número 91/2020. Peço informações sobre a carta de anuência número 1468, datada de 6 de dezembro de 2018, de autoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, autorizando a Engeluz Iluminação e Eletricidade Limitada a implantar a iluminação pública na rua Coxim, no bairro Vila Geni. Bom, primeiro, em que data será iniciada e finalizada esta benfeitoria? Segundo, caso não haja previsão, qual é a justificativa? De autoria do vereador Val Santos. Em votação, o requerimento de número 91. Ele não vai? Você não vai falar? É no 93. Está aprovado o requerimento de número 91. Requerimento número 92/2020. Solicito informações sobre a carta de anuência número 1465, datada de 6 de dezembro de 2018, da autoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, autorizando a Engeluz Iluminação e Eletricidade Limitada a implantar a iluminação pública na rua Luciara, no bairro Vila Geni. Em que data será iniciada e finalizada esta benfeitoria? Segundo, caso não haja previsão, qual é a justificativa? De autoria do vereador Val Santos. Em votação, requerimento de número 92.
Está aprovado o requerimento de número 92. Requerimento número 93/2020. Peço informações sobre a carta de anuência número 1464, datada de 6 de dezembro de 2018, da autoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, autorizando a Engeluz Iluminação e Eletricidade Limitada a implantar a iluminação pública na rua Nova Erechim, no bairro Vila Geni. Em que data será iniciada e finalizada essa benfeitoria? Caso não haja previsão, qual é a justificativa? De autoria do vereador Val Santos. Em votação, o requerimento de número 93. Com a palavra o vereador Val Santos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Público presente não temos, né? Nós estamos online, né? Mas temos os internautas que se nos acompanham aí, de casa, do seu escritório, de sua casa, enfim. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para falar dessa empresa, da Engeluz. Essa empresa tem sido uma vergonha no nosso município. É lamentável essa empresa continuar no nosso município. Eu não sei se continua, porque eu fiz um requerimento, e a resposta do requerimento ela veio vazia. É outro descaso que nós temos com esta Casa de Leis em relação desses requerimentos que nós estamos fazendo, senhor presidente. Eu acho que nós temos que tomar uma providência, porque não dá mais para a gente tanto descaso com essa Casa de Leis. O vereador Dr. Ramon Corsini fez um requerimento, eu não sei se já veio a resposta. O vereador Zeca também teve um requerimento, não sei também se já veio a resposta, vereador. Mas a resposta do meu requerimento, ela veio, eu esqueci de pegar, mas ela veio como para que a gente pudesse solicitar o contrato no site. Quando a gente entra no site da transparência, a gente não consegue ter acesso ao contrato da empresa. E por isso a gente fica sem saber que providência será tomada. Por exemplo, nós temos carta de anuência, por exemplo, eu tenho aqui de janeiro de 2019. Eu tenho coisas simples da Engeluz, protocolo para trocar uma lâmpada. Eu tenho um protocolo aqui do dia 27/4 de 2020. 27/4, mais de um mês, que no outro contrato antigo, o qual tem lá, não sei se foi renovado o contrato, falava-se de 48 horas, e os atendentes da Engeluz, eles falam de 48 horas, mas vai para um mês e pouco, nós não temos tido resposta da Engeluz. Então, senhor prefeito, nós precisamos de uma resposta urgente, nós precisamos de providência dessa Engeluz, não dá mais, a nossa população não aguenta mais tanto descaso dessa empresa na nossa cidade. Nós não podemos aceitar essa situação, porque todo mês é cobrada a taxa na conta de luz, então o dinheiro está entrando. Ou então vamos falar que é por causa da pandemia. Não, o dinheiro, dependendo de pandemia ou não, o dinheiro é debitado na conta de todos os consumidores da Enel. É um convênio que é feito, já é descontado. Então nós precisamos de uma resposta urgente dessa Engeluz, porque não dá mais, não aguentamos mais, a nossa população não merece tanto descaso desta empresa. O senhor me dá uma parte, senhor vereador? Por favor, vereador. Quando, por ocasião da solicitação desses protocolos a que o senhor se refere, protocolos de lâmpadas queimadas ou implantação de serviço de iluminação pública em tal lugar, porque já existe carta de anuência, e quando o senhor solicita a implantação do serviço de iluminação pública, o senhor faz o requerimento e essa casa aprova? Para quem é o requerimento? O senhor fala quando eu peço da carta de anuência? Esses requerimentos que Vossa Excelência reiterou aí, por exemplo. Todos os requerimentos, senhor vereador, ele é direcionado ao prefeito. Pô, então não é a Engeluz que não está respondendo. Desculpe, mas não é a Engeluz, senhor. O senhor vai desculpar, mas a Engeluz não é a Engeluz que não está respondendo. Senhor vereador, não sei se o senhor entendeu a fala, eu estou falando que o prefeito deve tomar providência
em relação à empresa Engeluz, senhor vereador. Então, eu não posso... quem é o gestor da Engeluz é o prefeito. Ou eu estou errado? Não, o gestor do contrato não é o prefeito, o senhor está enganado. Deve ser, não vou dizer provavelmente, porque eu não sei quem é também. O prefeito é o gestor municipal. O gestor do contrato deve ser uma outra pessoa, provavelmente. Mas quem é o responsável, vereador? É o prefeito. Então pronto, é o prefeito. Está falando da empresa? Que o prefeito cobre do gestor, cobre de quem for necessário, mas o que eu não posso aceitar, o vereador, é uma situação como essa, porque não na pode. Conta do senhor, se o senhor mora em Itapecerica da Serra, está cobrando. Não pode, não. Eu moro em Itapecerica da Serra, está cobrando sim. Sim, e então. O senhor não pode. Eu só tentei esclarecer um raciocínio meu. Eu entendi que o senhor estava cobrando a empresa, mas não é a empresa que deve ser cobrada. Essa é a minha opinião, né? Obrigado, vereador. Eu estou cobrando a empresa e também estou cobrando o gestor para que dê uma resposta dos requerimentos, porque nós não temos acesso ao contrato. Nós não temos acesso ao contrato da Engeluz. Ou o senhor tem acesso? Alguém tem acesso? Porque eu acho que ninguém tem acesso. Os requerimentos que vêm quando a gente pede o contrato, ele vem vazio. Pede, é como se tirasse a gente de burro. Essa é a realidade. É como se tirasse a gente de burro, porque assim, ó, vai lá no site, está lá escrito no site. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para essa casa de lei. Obrigado, Deus. Você me dá uma parte, vereador? Por favor, vereador. Eu queria também, é muito pertinente sua reclamação, e eu já passei por várias delas. A primeira coisa, eu acho, senhor vereadores, como o doutor Zé Martins, o Val, tinha que ter um núcleo de gerenciamento da Engeluz, para quem a gente também possa, né, como você disse, quem comanda mesmo, quem fez o contrato, é a prefeitura, é o gestor municipal. Tem um gestor na Engeluz, mas nós não temos um núcleo que responda a esses vereadores. E quem fica sofrendo somos nós, vereadores. A população não quer saber quem é o gestor, só quer saber a atitude do vereador. E já sofremos muito, 48 horas, não teve disso que eu esperei 30 dias para consertar uma luz. Então é uma falta de respeito não só com os vereadores, mas com a municipalidade. Porque se você falar quem é o gestor, quem está cuidando da Engeluz, disseram que era o Sérgio. Quando eu fui falar com o Sérgio, disseram que agora é o Carlão. E afinal de contas, ninguém resolve nada. E a Engeluz só tem um caminhão para poder estar trabalhando em todo o nosso município. E acaba demorando muito. A última vez que fiz uma reclamação, a Engeluz foi bem claro, estou trabalhando de graça porque não tem contrato. Se está trabalhando de graça, então para e vai embora. E se vira. Agora, falar isso para o vereador também não aceito, né? Então, a primeira meta aí é fazer esse núcleo, e o mais rápido possível, porque esses vereadores estão sofrendo. É pertinente a sua raiva com essa empresa que vem ganhar o nosso município e não tem respeito nem pelos vereadores, nem pela municipalidade. Parabéns, meu voto é sim. Estou aí à sua disposição para debater isso aí na empresa da Engeluz, em qualquer lugar que você quiser. Obrigado, vereador. Eu já fiz uma parte, mas se Vossa Excelência me permitir, por favor, eu gostaria vereador, fique à vontade, me alinhar às palavras do vereador Marquinhos. Eu votei sim também, conforme o senhor pode perceber, né, apesar da minha dúvida da sua indignação a quem era dirigida. Agora clareou, ficou claro. Foi por isso que eu fiz aquela pergunta. Obrigado, vereador. Eu me inscrevo embaixo das palavras do vereador Marquinhos, porque eu também já tentei de várias formas. A Engeluz não serve? Me parece que não. Na minha avaliação, não serve. Então, vamos fazer outro contrato, vamos fazer outra licitação, porque esse acabou. Então, foi feito outro contrato e outra licitação, e a Engeluz foi guindada novamente à empresa responsável pela implantação e manutenção de iluminação pública da prefeitura, segundo informações extraoficiais. É bom que se diga, segundo informações extraoficiais. Foi guindada novamente, venceu o processo licitatório e é mais alguns anos de inoperância, incompetência, disfarçatez e negligência. Eu fiquei já injuriado e desestimulado de agir como vereador e tentei agir como munícipe. E eu liguei para a Engeluz, uma questão de falta de iluminação pública em determinada via. E a informação que eu recebi foi que eu deveria ligar para Enel. Pasme, a Engeluz, pasme, fique estupefacto, boquiaberto, pasmado, porque é o caso. Eu liguei como munícipe, eu liguei para a Engeluz.
a Engeluz me orientou a procurar a Enel. Eu não tive argumento, eu pedi obrigado e desliguei o telefone. Então, pior do que nós, talvez, não sei qual é pior. Nós, que somos munícipes também, além de exercermos nosso cargo legislativo aqui, nós que somos munícipes também, ou o munícipe, só que munícipe que ainda não tem o canal que nós temos. Talvez o nosso caso seja pior, porque além de munícipes, nós temos um canal que é entupido, é um canal que não funciona. E eu não estou me referindo a Engeluz só. Nosso canal não funciona. Vossa Excelência solicitou o contrato, não tem contrato. Assim como tantos outros contratos que essa casa solicitou, não obteve e se curvou. Aceitou a situação. É isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Boa noite. Deus abençoe. Fica à vontade, até para a lucidez, vamos dizer, eu entendo a discussão aflorada e a posição de cada vereador aqui da casa, aqueles que até me antecedeu na sua fala. Entendo a posição do nobre vereador, doutor José Martins, quando fez o questionamento e perguntou quem respondeu. Eu entendi que era quem responde, quem dá devolutiva da resposta aqui à Câmara, né, que vem assinado pelo nome de um secretário e assinado pelo chefe do Executivo. Então, eu entendi que a pergunta era pertinente a este assunto, ao chefe do Executivo. Mas eu não posso me calar, até porque, e isso é em defesa a minha imagem, a sua imagem, a imagem da casa, e a sua imagem, porque nós já pedimos contrato da Engeluz aqui, passado, não agora, anos atrás. E esse contrato veio, né? Agora, só que contratos são renovados. Você queria ver quais adendos foram acrescentados, de que maneira podia ser cobrado. Então, você cobrou de novo o contrato, porque queria ver o contrato que tem ali no contrato. E a resposta foi para procurar no site da prefeitura. Então, uma resposta dessa, quem nos manda uma resposta dessa, nos manda com uma incoerência muito grande, né? Eu concordo com o dizer, parece que até está faltando com respeito com a gente. Mas essa falta de respeito, a gente vê que é quem está lá na ponta, quem nos mandou essa resposta, se cabia a nós essa resposta. Só que podemos tomar N atitudes, né? Eu procurei o próprio chefe do Executivo, que me atendeu, explicou a situação que parece que sairia agora uma licitação, teve uma compra direta para arrumar algumas iluminações que estava apagada, né, dentro do município, mas eu acredito que esta licitação tem que ser feita o mais rápido possível, até porque o povo, o munícipe, ele não pode ficar com as vias públicas da nossa cidade sem iluminação pública. É uma questão de segurança, como já discutimos aqui também várias vezes. Então, os meus nobres pares, colegas de Câmara Municipal, a minha intervenção nesse momento para dizer, porque senão o internauta que está lá do outro lado vai achar que eu não fiz nada, nem você que está falando e está cobrando. Então, nós já fizemos, estamos cobrando isso constantemente, você, cada vereador desta casa, para que o internauta possa entender lá do outro lado o que realmente está acontecendo. E queremos dizer a você que nos assiste que vamos continuar cobrando. Era só essa parte que eu queria falar, para que as pessoas possam entender qual é a nossa situação nesse momento. Até porque, se não houve um novo contrato, não tem como enviar um novo contrato. Se houve a licitação, vai ter que ter um novo contrato ou vai continuar o mesmo contrato. E a resposta que o nobre vereador Marquinhos falou foi a que eu também tive, que o gestor do contrato é o secretário de obras, Carlos Webb. Não, presidente, só para dizer que a minha dúvida continua com relação.
Eu entendi perfeitamente a posição do vereador, Vossa Excelência externou muito bem, claramente, sua opinião, mas eu continuo na dúvida, porque se a Engeluz se omite na informação, não estou me referindo especificamente ao contrato, mas se omite na informação que fez o nobre vereador reiterar um requerimento do Poder Legislativo feito há 2 anos, praticamente, eu não vi exatamente que mês de 2018, mas foi feito há 2 anos atrás, praticamente, e levou a Vossa Excelência a reiterar o requerimento. Se a Engeluz não respondeu, qual é o trâmite? O requerimento chega no Poder Executivo, o Poder Executivo encaminha para a empresa, então. É a Engeluz? Então tá, é Engeluz. Se o requerimento não foi respondido pela Engeluz, muito bem, o Poder Executivo nos manda uma resposta dizendo a empresa não respondeu. É a admissão de uma gestão mal feita, mas é uma resposta. O que não pode é ficar sem resposta. Então eu fico sem saber, por isso perguntei, quem que nós estamos falando? De quem nós estamos falando aqui? Da Engeluz ou de quem faz a gerência? Não é? Então, de fato, até onde eu sei, o engenheiro Sérgio, que me parece um profissional competente, interessado, me parece um profissional comprometido com a atividade que ele tem, como de resto os funcionários da prefeitura o são. Mas se Vossa Excelência acha que é lá na ponta alguém que manda para essa casa uma resposta desse tipo, consulte aí o site da transparência. E isso não está de acordo, não está se coadunando com a postura do poder que o Poder Executivo deveria ter com o Poder Legislativo, então o gestor municipal precisa ficar sabendo e precisa alertar esse tipo de funcionário. Eu não conheço um tipo de funcionário assim, mas se é essa a dúvida, se é essa a impressão que nós temos, nós não podemos nos conformar com uma resposta com disfarçatez, conforme eu entendi que o senhor falou, com disfarçatez, talvez outro termo, mas é uma disfarçatez, de um funcionário que põe na mesa para o prefeito assinar e o prefeito não vai ficar lendo documento por documento. O prefeito assina o que está na mesa dele, na completa, total confiança nos seus assessores diretos e funcionários, como, aliás, deve ser. Ele não vai ficar perdendo tempo com isso. Não é perdendo, mas ele não vai ficar gastando o seu tempo com isso, porque tem coisas importantes também para fazer. Então, esse funcionário deve ser identificado e corrigido, para dizer o mínimo. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente, pela explicação. Mas é isso aí, vereador. É por isso que eu estou encaminhando a minha fala diretamente ao prefeito, que acho que não via necessidade, uma vez que coloca uma pessoa lá responsável, no mínimo, é como o presidente falou, que no mínimo tinha que colocar, olha, não tem licitação, foi vencido o contrato tal, na época tal, tá para ser licitado, outra empresa, enfim, né? É o mínimo que a gente esperava, mas infelizmente nem isso a gente espera. Então a gente espera agora do senhor prefeito uma resposta urgente sobre essa Engeluz, porque senão, presidente, nós temos que tomar outra atitude. Infelizmente, não dá para esperar mais, não dá para aguentar, porque nós tem problema com a Engeluz aqui, né, Marquinhos? Desde o começo do mandato. Né? O Marquinhos chegou a falar aqui que é a Engelucro. E eu estou para que é Engelucro mesmo, porque não é possível, cara. Ou então solta essa pasta, como você falou do Sérgio, você era um rapaz competente para fazer o serviço, o cara segura a pasta lá, não sei o que tem, e o negócio não anda, meu amigo. Eu achei também que era Engelucro, desculpe, mas eu fiquei agora, a minha ideia ficou, eu fiquei completamente assim, porque a empresa estava trabalhando de graça, segundo eu soube, eu acabei de saber, nas palavras do vereador Marcos de Souza, a empresa estava trabalhando de graça. Ele falou para mim. Uma empresa que trabalha sem contrato, de graça, para um ente federativo, tem alguma coisa errada, alguma coisa aí está errada. Eu acho que o senhor entendeu mal. Eu estou falando, ele falou, graças a Deus, alguma coisa assim que o senhor. Não é possível trabalhar de graça, sem contrato, para um ente federativo. Não é possível. Se isso está acontecendo, o que quererá alguém que trabalha de graça para um ente federativo? Isso não é possível, vereador. Alguma palavra ele falou, eu acho que passou um caminhão na hora, o senhor não ouviu bem. Foi alguma coisa assim, não é isso, não é que ele está trabalhando de graça. É outra coisa, não é possível. Ninguém trabalha de graça, ninguém. Não conheço ninguém.
Ainda é mais para um ente público. Não trabalha não. De graça eu duvido muito. Então tá bom. Obrigado, boa noite. Então, boa noite a todos. Falta o seu voto, vereador Val. Pela aprovação, presidente. Gostaria que fosse registrado o voto do vereador Val, que é pela aprovação, sendo assim, está aprovado o requerimento de número 93. Acabou? Requerimento número 95/2020. Peço informações sobre a necessidade Peço que preste à Câmara Municipal as seguintes informações. Sobre a necessidade da construção de um sarjetão na estrada do bairro Serra Linda. A secretaria responsável tem conhecimento dessa necessidade? Há previsão orçamentária para este tipo de obra? Há previsão com data de início e término desta benfeitoria? Caso alguma resposta seja negativa, solicito que venha acompanhada de justificativa, de autoria do vereador Val Santos. Em votação, requerimento de número 95. Quero justificar meu voto, parabenizar o vereador Val Santos pelo requerimento. Acredito que nesse local aí já tem trocentas indicações, né? Meu amigo vereador Jonas Feijó, eu lembro que tinha feito, eu também fiz, acho que o professor Marcelo também fez. O Ramon também, Coxinho também fez. É um local que parece brincadeira, né? Jogam massa de qualquer jeito e nunca sana-se o problema do local. Acredito que um diretor de regional conseguiria fazer esse serviço, né? Não precisaria ser um engenheiro para estar indo lá. Mas eu parabenizo o vereador. Gostaria de subscrever também, se a Vossa Excelência autorizar. Vereador Val. Está aprovado o requerimento de número 95. Moção 07/2020. A moção de aplauso e congratulações aos karatecas de Itapecerica da Serra. A presente homenagem é fruto de reconhecimento pela dedicação dos atletas itapecericanos que já conquistaram vários títulos, levando a bandeira do município em todas as suas competições de karatê. Natalino Gonçalves Silva, primeiro aluno de karatê do CIC Nascimento, desde a década de 90, faixa preta, representou a nossa cidade em 352 campeonatos, subindo ao pódio por 85 vezes, e atleta da Seleção Paulista de Karatê tradicional e brasileira por 10 anos. Vitória Salles da Cruz, pentacampeão paulista de Karatê tradicional, JK do Japão, e começou a praticar Karatê aos 10 anos e é integrante da Seleção Paulista e Brasileira de Karatê tradicional. Conquistou a faixa preta em 2017, 2018 subiu ao pódio na Pan-Americana no Peru, e na Colômbia em 2019. Larissa Souza, faixa preta em 2017, é integrante da Seleção Brasileira de Karatê Tradicional. Jonathan de Mello Amorim, iniciou o Karatê em 2011, vice-campeão paulista em 2017, e integrou a equipe que foi campeã brasileira em 2017 na Bahia, faixa preta em 2020. Através dessa singela homenagem, expresso minha gratidão dessa forma e requeiro a aprovação dessa moção, encaminhando-se para o CIC Nascimento e aos karatecas citados, de autoria do vereador Ronaldo de Jesus Pires, Cepacol. Em votação, moção de número 7. Todas lidas, viu, senhor presidente? Vereador Marquinhos. Está aprovada a moção de número 7. Não há vereadores inscritos para o uso da palavra durante o expediente. Está encerrada a primeira parte da sessão. Segunda parte da sessão, ordem do dia. Solicito, senhores vereadores, que registram a presença na segunda parte da sessão.
Havendo quórum regimental, passamos para a segunda parte, ordem do dia. Antes de colocar em votação os projetos que estão na mesa, informo aos senhores vereadores que está aberto a inscrição para o uso da palavra durante a explicação pessoal. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1405 de 2020, de autoria do vereador presidente Márcio Roberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes e similares em conceder descontos ou meia porção para as pessoas que realizarem cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, na forma que especifica, e da outras providências com os pareceres de número 105 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e parecer 106 de 2020, emitido pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Esse projeto... Não, estou retirando. Esse projeto, na realidade, tem uma solicitação minha de retirada do projeto. Peço ao vereador Valsanto que faça a leitura e já coloque em votação a solicitação de retirada do projeto após a leitura. Requerimento número 96/2020 requer, em conformidade com o estabelecido no artigo 182 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a retirada do projeto de lei 1405/2020, de autoria do vereador presidente Márcio Roberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes similares em conceder desconto ou meia porção para as pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, na forma que especifica e da outras providências, em tramitação nesta Casa de Leis para o melhores estudo, de autoria do vereador Márcio Roberto, presidente. Em votação, o pedido de retirada vai ser nominal. Como vota o vereador Ramon Corsini? Pela aprovação. Vereador Alan Dias? Pela aprovação do pedido de retirada. Vereador Ronaldo de Jesus Cepacol? Pela aprovação do pedido de retirada, presidente. Vereador Dr. José Martins Filho? Aprovação do requerimento de Vossa Excelência, pedido de retirada do projeto. Vereador Jonas Feijó? Aprovação pelo pedido de retirada. Vereador Zecas? Pela aprovação, pela retirada. Vereador Marquinhos da Padaria? Pela aprovação do pedido de retirada. Vereador Professor Marcelo? Pela aprovação, pedido de retirada, senhor presidente. Vereador Carlinho Bandeira? Pela aprovação, pedido de retirada, presidente. Vereador Val Santos? Pela aprovação do pedido de retirada, presidente. Portanto, está aprovado o pedido de retirada do projeto de lei de número 1405 de 2020. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1409 de 2020, de autoria do vereador Marquinhos da Padaria, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos hospitalares darem publicidade ao artigo 1 da Resolução Normativa de número 44 de 2003, da Agência Nacional de Saúde, com pareceres de número 50 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 51 de 2020, emitido pela Comissão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos da Mulher. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer número 50 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei 1409/2020, apresentado nessa Casa de Leis pelo nobre vereador Marcos de Souza, dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos hospitalares derem publicidade ao artigo 1º da Agência Nacional de Saúde. Nomeação do relator, nomeado novo vereador, Dr. Ramon Pires Corsini, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. A teu exposto, os demais membros desta Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei número 1409/2020, ora analisado, fazendo o presente relatório parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador presidente, Ronaldo Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente, Dr. José Martins Filho, vereador secretário. O parecer número 51/2020, emitido pela Comissão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente e Direito das Mulheres.
Nomeação do relator, nomeado nobre vereador Marcos de Souza, Marquinho da Padaria, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. A teu exposto, esta Comissão de Saúde, Defesa do Meio Ambiente e Direito da Mulher acompanha o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1409/2009, ora analisado, fazendo presente relatório parecer da comissão. Ronaldo Jesus Pires, Cepacol, vereador-presidente. Marcos de Souza, Marquinho da Padaria, vice-presidente. Secretário, né? Vice-presidente. E doutor José Martins Filho, vereador-secretário. Lido, senhor presidente. Não há vereadores inscritos para o uso da palavra. Eu submeto para a discussão do projeto. Eu submeto à votação o projeto de lei de número 1409 de 2020. Está aprovado. Em discussão e votação único, projeto de lei de número 1409 de 2020. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1410 de 2020, de autoria do vereador Marquinhos da Padaria, que dispõe sobre a colocação de assentos nas farmácias e drogarias existentes no município de Itapecerica da Serra, com pareceres de número 42 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 43 de 2020, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistente Social. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. O parecer número 42/2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 1410/2020, apresentado essa Casa de Leis pelo nobre vereador Marcos de Souza, dispõe sobre a colocação de assentos nas farmácias e drogaria existentes no município de Itapecerica da Serra. Nomeação do relator. Nomeado nobre vereador Dr. Ramon Pires Corsini para funcionar como relator. Conclusão da comissão. A teu exposto, demais membros desta Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1410/2020, ora analisado, fazendo presente relatório parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador-presidente. Ronaldo de Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente. E Dr. José Martins Filho, vereador-secretário. O parecer número 43/2020, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social, em conformidade com o artigo 72, inciso 4 e 7 do regimento interno dessa Casa de Leis. Nomeação do relator, nomeado ao vereador Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeira, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. A teu esposo e demais membros dessa comissão acompanham o relator opinando pela aprovação e tramitação do projeto de lei 1410, ora analisado, fazendo presente relatório parecer da comissão. Índios Marcelo Pereira, professor Marcelo, vereador-presidente. Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeira, vice-presidente. Antônio Trolés Rochel, secretário. Em votação, o projeto de lei de número 1410 de 2020. Professor Marcelo. Doutor, seu voto? Eu queria fazer uma breve consideração, presidente. A intenção do nobre vereador Marquinhos da Padaria é muito interessante, porque a gente já nota, inclusive, em grandes drogarias, nem grandes, né? Algumas farmácias maiores, grandes redes, redes que já existem assentos para que o cidadão possa aguardar a sua vez ou possa se sentar enquanto lá é um ambiente que eventualmente alguém não se sente bem,
né? Ou que extremamente idosos estão ali. Então, um assento é interessante, sim. É interessante, é bem interessante. Melhor seria, eu já tive a oportunidade de conversar com alguém, alguns advogados, inclusive, gente que gosta de ficar filosofando. Eu acho que quanto menos lei uma cidade tiver, mais demonstração de civilidade ela apresenta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Algumas leis são muito importantes, outras seriam desnecessárias, né? Como essa. Por quê? Porque o empreendedor, o dono da farmácia, pensando na população, pensando no seu cliente, pensando no diferencial que ele pode proporcionar ao seu cliente, ele próprio já colocaria o assento e a lei seria desnecessária. Mas o vereador Marquinho tem razão, porque geralmente o pensamento do empreendedor não é bem assim, né? Então é bom o Poder Legislativo dar um estímulo, dar um alento, né? E uma lei obrigando que o empreendedor, o dono do estabelecimento, coloque assento para o seu negócio, para que o idoso possa se sentar, uma criança possa se sentar, alguém que não está bem, ou alguém que está simplesmente cansado, aguardando na fila, possa se sentar confortavelmente até ser atendido. É muito interessante, sim, eu concordo com isso. Mas eu entendo, senhor presidente, nobre vereador Marquinhos, autor do projeto, eu entendo que isso funcionaria talvez. Eu vou dar só um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu fiz. Eu próprio fui autor de um projeto que pretendia que os estabelecimentos comerciais que vendessem bebida alcoólica, na minha primeira legislatura, os estabelecimentos que pretendiam ou que venderiam bebidas alcoólicas para os seus usuários, seus clientes, estampasse num lugar bem visível que o consumo de bebida alcoólica é prejudicial à saúde, à sociedade e à família. Muito bem. Eu não vi sequer um adesivo desse, nunca, em Itapecerica da Serra, em lugar algum. E quando eu começava a conversar com pessoas diretamente relacionadas com o comportamento da sociedade, enfim, chegamos à conclusão de que não havia, porque não custava nada, era uma lei, a prefeitura informaria o cidadão que detentor de um alvará para funcionar na cidade, que o Poder Legislativo fez um projeto de lei que virou lei, o prefeito sancionou, para ele estampar ali no caixa ou num lugar de fácil visualização que o consumo de bebida alcoólica faz mal à família, à saúde e à sociedade. E por que ele não colocava? Chegamos à conclusão de que, porque colocando ou não, a vida seguia e ele não ia ter punição alguma, ou nenhuma restrição, nem para ele, nem para seu negócio. A partir daquela data, eu comecei a perceber que isso, infelizmente, é a pura realidade. E os nossos projetos de lei que seguem com punição, entre aspas, né, ou com multa, para o seu descumprimento, os que seguem com multa, a gente não vê ser obedecidos, Zecas. Então, não sejamos pueris ao ponto de achar que o simples fato de nós fazermos um projeto de lei que vai virar lei, vai virar verdade, porque não vai, professor Marcelo, não vai. Então, o meu voto, eu não poderia deixar de me enfileirar com os demais colegas assinalando o meu voto à aprovação, mas também não poderia deixar de votar sem fazer essa consideração. Eu sugiro que Vossa Excelência mesmo, como autor do projeto, faça, assim que ele for sancionado, é uma sugestão apenas, Vossa Excelência avalia e vê se cabe. Assim que ele for sancionado, o senhor entra com uma lei modificando essa lei. Uma lei modificando essa lei, estabelecendo as multas de punição para o descumprimento.
Caso contrário, fica apenas como uma sinalização do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo não está aqui para só sinalizar, né? Se é para fazer lei, a lei tem que ser cumprida. Meu voto é pela aprovação. Está aprovado em discussão e votação único o projeto de lei de número 1410 de 2020. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1411 de 2020, de autoria do vereador Marquinhos da Padaria, que dispõe sobre as formas de disposição de produtos com conteúdo adulto em bancas de jornais, livrarias, papelarias e da outras providências, com pareceres de número 52 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 53 de 2020, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistente Social. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer número 52/2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei número 1411/2020, apresentado a esta Casa de Leis pelo nobre vereador Marcos de Souza, dispõe sobre as formas de disposição de produtos com conteúdo adultos em bancas de jornais, livrarias, papelarias e da outras providências. Nomeação do relator. Nomeado o nobre vereador Dr. Ramon Pires Corsini para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Ante o exposto, os demais membros dessa Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator, opinando pela sua aprovação da tramitação do projeto de lei número 1411/2020, ora analisado, fazendo o presente relatório o parecer da comissão. O vereador presidente Ramon Corsini, vereador vice-presidente Ronaldo Jesus Pires Cepacol e doutor José Martins Filho, vereador secretário. Lida, seu vereador. Não há... Não. Pois não? Espera um pouquinho. O parecer número 53/2020, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social, em conformidade do artigo 72, inciso 4º, 7 do regime interno dessa Casa de Leis, a emenda e relatórios. O projeto de lei 1411/2020, apresentado a essa Casa de Leis pelo nobre vereador Marcos de Souza, dispõe sobre as formas de disposição de produtos com conteúdo adulto em bancas de jornal, livrarias, papelarias e da outras providências. Nomeação do relator. Nomeado o nobre vereador Carlos da Silva Bandeira para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Ante o exposto, os demais membros dessa comissão acompanham o relator, opinando pela aprovação de tramitação do projeto de lei 1411/2020, ora analisado, fazendo o presente relatório o parecer da comissão. Senhor Engels Marcelo Pereira, professor Marcelo, presidente. Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeiro, vice-presidente. E seu Antônio Trolésio Rochel, secretário. Líder, seu presidente. Não há vereadores inscritos para discussão sobre o projeto. Submeto à votação o projeto de lei de número 1411 de 2020. Discussão. Opa. Vereador Zé Martins. Alô, boa tarde, obrigado, boa noite. Eu queria reiterar as palavras que falei agora mesmo sobre o projeto anterior do vereador Marquinhos de Souza. É exatamente a mesma coisa. É um projeto que eu vejo com bons olhos, porque existem muitas pessoas, nós queremos, de uma forma geral, nós somos instados, ou fomos instados até janeiro de 2019, a aceitar esse tipo de comportamento como normal. Nós somos obrigados a ver em
vamos nos ater aqui a publicações gráficas, né, porque o assunto está se referindo a bancas de jornal. Então, nós somos obrigados, eu não vou nem me referir a rádio, televisão, nada disso. Então, nós somos obrigados, nossos familiares, filhos, irmãos, mas principalmente nossos pais, nossos avós, pessoas que foram criados com valores um pouco diferentes, numa sociedade um pouco diferente, até do início do século, né, passado. E que estão nas ruas, e que têm um conceito diferente das coisas e da vida. E ninguém é obrigado a ver fotografias ou matérias, vou chamar de libidinosas nas publicações. Ninguém é obrigado. Eu acho que é isso, essa é a ideia do vereador Marquinhos. Então diga assim, não, mas se você não quer ver fotografia de gente pelada, não compra a revista. Não é bem assim. Não é bem assim porque a fotografia de gente pelada ou em atos libidinosos mesmo, elas vêm na capa. Algumas publicações têm o cuidado, eu não sei de quem é o cuidado, se é da editora, do jornaleiro, de quem que é o cuidado, de vir com um plástico com uma tarjinha preta ali, ou um plástico translúcido, mas não transparente, para evitar que a imagem seja exposta. E eu não importo nem um pouco que as imagens sejam expostas, mas eu respeito profundamente as pessoas que se importam. E pessoas que se importam com isso, então ela que não compra a revista, não é assim. A revista não pode vir estampada numa banca de jornal, numa rua, numa avenida, num lugardouro de grande circulação, em respeito à crença, ao comportamento social dessas pessoas que vivem entre nós, muitas vezes são os nossos parentes, e vieram de outros comportamentos sociais. E vieram, como eu digo, do princípio do século passado até, né? Então, eu sou favorável a esse projeto de lei, mas eu insisto, vereador, se não houver como multar quem não cumpre, fica apenas como uma ideia a se fazer. Então, volto a sugerir. Assim que houver a promulgação, Vossa Excelência, então, eu digo Vossa Excelência porque, como o projeto é de vossa autoria, continuaria sendo de vossa autoria. Normalmente, né, você faz um projeto modificando a lei tal que o número que essa lei ganhar. O meu voto é pela aprovação. Sendo assim, está aprovado o projeto de lei de número 1411 de 2020. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1783 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividades econômicas e sobre a atuação do município como agente normativo e regulador, e da outras providências compareceres de número 35 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 36 de 2020, emitido pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Esse projeto, há um pedido de vista, no prazo em até 10 dias, isso para a gente adiantar todos os vereadores entendendo assim, do nobre vereador Dr. José Martins. Eu gostaria de fazer o pedido de vistas de 10 dias. De 10 dias, está certo. Sendo assim, eu submeto à votação, e isto nominalmente, com voto vereador Ramon Corsini. Pela aprovação, o pedido de vistas. Vereador Alan Dias. Pela aprovação, o pedido de vista. Vereador Ronaldo de Jesus Cepacol. Pela aprovação, o pedido de vista. Vereador Dr. José Martins Filho. Pela aprovação.
Vereador Jonas Feijó Nunes. Aprovação, pedido de vista. Vereador Zecas. Aprovação ao pedido de vista. Vereador Professor Marcelo. Aprovação, pedido de vista. Vereador Marcos de Souza. Marquinhos da Padaria. Aprovação pelo pedido de vista, senhor presidente. Vereador Carlinho Bandeira. Pela aprovação, presidente. Vereador Valdemir dos Santos, Val Santos. Pela aprovação do projeto de lei. Está aprovado o pedido de vista no prazo de 10 dias, como foi solicitado pelo nobre vereador Dr. José Martins Filho. Ordem do dia para a próxima sessão. Não há matérias para serem discutida ou votada. Não há vereadores inscritos para o uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão de hoje, debaixo da graça e da proteção de Deus, e uma boa noite a todos.